Opa, e aí? Então, hoje eu queria trazer um vídeo mais meio diferente, sabe? Tá ligado? Porque, tipo, hoje eu vou falar sobre o jogo do Roblox e eu normalmente não trago vídeos sobre Roblox, né? Os dois primeiros vídeos que eu fiz foi tudo sobre Dark Souls, Elden Ring, tá ligado? Mas, tipo, em algumas ocasiões eu gostaria de trazer uns vídeos mais diferentes, porque, tipo, o jogo que eu vou falar agora é um jogo que eu gosto muito. Porque ele é um jogo de terror dentro do Roblox. E ele é o único jogo do Roblox que realmente me dá medo, sabe? É um medo genuíno, medo de morrer, sabe? E, tipo, você se sente como se tivesse naquele mapa hostil do jogo. Que você não quer estar ali, sabe? Você não quer morrer, você tem medo de morrer, sabe? É uma sensação que eu só sinto jogando esse jogo, especificamente. É o único jogo de terror até agora que eu já joguei que traz essa sensação em mim, sabe? E um dos fatores para isso acontecer, sem dúvidas, é os efeitos sonoros desse jogo. Porque, tipo, Pressure é um jogo que você se passa, que você tá em uma base debaixo da água, que se chama Shadow Black Site. E, mano, esse lugar, ele é muito assombrado, é sério. Tipo, você tá andando de boa, aí do nada você começa a escutar um barulho muito estranho. Aí, tipo, é como se esse barulho começasse a se aproximar de você, aí ele para. E fica um silêncio absurdo, você não escuta nada. Aí você vai andando, andando um pouquinho mais. Aí você começa a escutar aquele barulho de novo, sabe? E quando você menos percebe, não é mais um barulhinho normal, é um monstro. Que, tipo, ele. Como é que eu posso explicar? Os monstros desse jogo são vários monstros que tem nele. Que eles têm várias propriedades diferentes. Tudo isso só pra te matar. E, tipo, um dos monstros que eu mais tenho medo, ele se chama Pink. Que é um peixe. Ele é tipo um diabo negro, sabe? Aquele peixinho bola estranho, preto. Tipo, ele não, normalmente os monstros desse jogo eles avisam quando eles estiverem vindo pra você se esconder. Mas ele não, sabe? Ele só começa a fazer um barulho muito baixo e você só percebe que ele tá vindo quando ele tá na mesma sala que você, tá ligado? Então você tem que ser muito bom pra conseguir escapar desse bicho, porque senão você morre e perde todo o seu progresso. E a sensação de tipo, a qualquer momento pode aparecer um bicho diferente e ele vai te matar e vai fazer você perder seu progresso. E tipo, não é só com o Pink. Porque nesse jogo tem tipo vários monstros e vários mesmo. E tipo, tem o Angler, que ele só avisa que tá vindo e ele não faz mais nada. Ele avisa que tá vindo. Aí ele dá um tempo enorme pra você se esconder. Se você se esconder, ele não te mata e só vai embora. E ele volta um tempinho depois. Aí, tipo, tem o Pink, que eu já falei, né? Também tem o Shen, que é tipo um sapo, que ele avisa que tá vindo. Ele começa com um som muito baixo. E, tipo, ele é muito lento. Aí você fala, ah, mas isso é bom, porque aí ele vai... Eu vou conseguir se esconder dele mais fácil. Não, porque esse sapo, ele solta tipo um gás tóxico. Que se você se esconder no armário, que é onde você se esconde, né? Tipo, você vai querer sair, porque esse gás tóxico é muito fedido. Sim, o monstro fedido, tá ligado? Então, tipo, se você ficar. Se você se esconder muito antes dele vir, você vai sair do armário, não vai conseguir mais entrar e você vai morrer. Então, tipo, pra você sobreviver a ele, você tem que esperar, ouvir o barulho dele direitinho. Aí só assim você vai conseguir sobreviver a ele, tá ligado? E, tipo, isso é muito bizarro. Também tem outro monstro, que o nome dele é Blitz. Ele é um bicho que ele vai avisar duas vezes que tá vindo. Por que ele vai avisar duas vezes? É porque ele é simplesmente muito rápido. Ele, tipo, ele faz um som muito baixo. Aí do nada ele começa a gritar e passa pela sua sala muito rápido. E se você também não se esconder rápido, você também morre. Então, tipo, se ele aparecer em uma sala ruim,
ele apareceu numa sala que tem pouco safe spot ou armário, você tá morto, irmão. Se você é um homem morto se ele aparecer. E tipo, tem o Frogger, que ele é tipo ele é tipo outro peixe de algo negro, que nem o Pink. E ele tem um diferencial. Que quando ele estiver vindo, ele vai entrar na sua sala, vai ficar lá por um tempo e vai voltar. Ele vai voltar pra trás. E tipo, como os outros monstros não fazem isso, é porque ele voltou pra trás pra te enganar. Porque quando ele volta pra trás, você sai do armário, ele volta e te mata. Então, tipo, ele é um bicho que vai e volta, tá ligado? Ele não é que nem os outros, que ele também é um bicho muito perigoso. E agora vamos falar do bicho, tipo, o monstro mais difícil do jogo inteiro, que é o Pandemônio. Ele é o fruto de, sei lá, 30% do medo do jogador. Isso não é pouca coisa, irmão. Não é pouca coisa. Que tipo, ele é um monstro que não importa se você estiver dentro do armário. Quando ele estiver chegando, ele vai te ver dentro do armário e ele vai começar a lutar com você tentando te tirar do armário, tá ligado? Você, tipo, ele tem um minigame que é tipo muito difícil. Que como eu posso explicar, cara? Tipo, é um minigame que aparece um quadrado no meio da sua tela. Aí você tem que deixar o seu cursor, sabe, o seu mouse dentro desse quadrado. Só que ele vai ficar tirando o seu cursor a todo tempo. Tipo, toda hora. Ele vai te ficar tirando toda hora. E se você ficar com o seu cursor, tipo, o mínimo de segundo fora desse quadrado, ele vai conseguir te puxar pra fora e vai te matar, irmão. E ele não faz isso, tipo, por pouco tempo, sei lá, 5 segundos, não. Ele fica fazendo isso por muito tempo. Tipo, você tem que sobreviver esse minigame por muito tempo, irmão. É tipo, muito tempo mesmo. Sério. Mas tá. Agora a gente já passou pelos monstros que eu considero os Angler, sabe? Os pescadores, os bichão muito louco. Agora vamos ir pros monstros piores ainda. Tá, ok. Nesse jogo, ele tem 3 bosses, tirando o boss final. E tipo, recentemente ele teve a atualização que ele trouxe mais 2 bosses. Mas antes dessa atualização, ele tinha um boss específico que aparecia quando você chegava lá pra sala 50, 60 ou 80 não, 80 não. Mas ele chega nessas salas aí, tá ligado? Tipo, você vai entrar em meio que um... Como é que eu posso explicar? Um bondinho. E dentro desse bondinho você vai ir pra outro lugar. Que lá dentro... Que dentro desse lugar é tipo uma sala antigravidade, irmão. Uma sala de antigravitacional. Que tipo... Quando você chegar lá... Você vai olhar pra cima... E vai ver um bicho gigante que ele vai estar nadando. Por quê? Porque é muito simples. Os caras usaram um lugar que estava cheio de água, usou antigravidade nesse lugar e agora tem água no teto. E esse bicho vai ficar nadando pela água. E tipo, mesmo ele sendo esse monstro muito grande, ele é tipo o boss mais fácil desse jogo, irmão. E ele não é fácil não, tá? Ele não é fácil. Ele só é o boss mais fácil dentre os dois. E tipo, como é que eu posso explicar? Dentro dessa sala antigravitacional, que vai ter o Searchlight, ele vai ficar andando aleatoriamente pelo mapa. E se um dos 4 olhos dele te ver, ele vai tentar te puxar. Ele tem meio que um gancho, tá ligado? Aí ele vai te tentar pegar com esse gancho. Se você conseguir escapar da luz dele, ou ir pra algum lugar que é fechado, ele não vai conseguir, vai passar reto. Mas tipo, se você ficar muito tempo na luz dele, parabéns, você tá morto. Você virou comida pra bicho gigante.
E tipo, esse boss, ele é muito fácil, sabe? Eu só queria muito elogiar os designs do monstro desse jogo. Que tipo, meu Deus, mano, cada bicho tem um design muito bonito, tá ligado? Tipo, o Searchlight também é um. Tipo, ele tem um design muito bonito, sabe? Ele, ele é tipo um parasita gigante que caça qualquer coisa que aparece na frente dele. E tipo, ele tem meio que uma carapaça protetora que protege ele de qualquer ataque, tá ligado? Se você dá uma bazucada nele, não vai fazer efeito nenhum. Que ele, ou seja, ele é quase imortal. Ele tipo é um bicho ancião. Que ele tem milhares de anos, porque ele não tem. Ele não tem nenhuma coisa que consegue matar ele, sabe? Então cada Searchlight é um bicho, tipo, gigante, tá ligado? E enfim, né? Vamos passar pros dois outros bosses. Vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos falar do Firewall. Que, tipo, esse boss implementou uma coisa nova pra esse jogo. Que é nada mais, nada menos que o parkour. Sim. Quando você chegar na sala do Firewall, você vai receber tipo que um traje que ele vai fazer você, tipo, você conseguir pular, fazer parkour, fazer um monte de coisa louca, tá ligado? Tudo isso pra conseguir fugir do Firewall, que é literalmente uma Firewall. É uma parede de fogo, sabe? Então, tipo, esse boss, ele é difícil, tá? Eu não consegui passar desse boss até agora. E, tipo, eu já tô jogando esse jogo há um tempinho já, tipo... Eu jogava ele bem antes, já zerei o jogo antes da atualização do World to the Wait. E, tipo, esse boss é difícil, tá? Ele é mais difícil do Searchlight. Quer dizer, ser mais difícil que o Searchlight não é tão difícil assim, não, né? Mas, tipo, olha aí como ele é, que ele, tipo, é uma parede de fogo e você tem que fugir dele. E, tipo, esse boss, ele não tem muito o que falar, não, pra vou ser sincero. Ele é uma parede de fogo, você tem que fugir dela. E é só isso. E, tipo, por causa dos obstáculos que tem nesse lugar, só torna ele um boss absurdamente difícil, sério. Consegui passar por esse boss ainda não. Mas vamos falar do último boss e o meu boss favorito até agora, que ele é o melhor que tem de todos, mas vamos lá. Meu irmão, esse daí é o Abomination, o meu boss favorito do jogo até agora. Porque, mano, tipo, esse monstro, velho, ele é muito incrível, velho. O design dele é muito bom, o modelo dele é muito bom, velho. Ele é literalmente, ele é aquele tipo de monstro que dá imponência, sabe? Que quando você encontra a sala dele, você já mete eu tô ferrado, sabe? E tipo, mano, uma coisa que eu tenho que dizer é que, mano, a luta contra esse bicho é muito longa. É tipo, é o negócio mais longo que eu já vi nesse jogo. Sei lá, nem a Firewall tem uma luta tão longa assim, tá ligado? Nem o boss final, eu acho, tem uma luta tão longa quanto a Abomination, velho. Tipo, nessa luta, você passa pela base, você sai da base, entra na base, sai da base de novo, entra na base, vai pro meio do mar, entra na base de novo, e só aí você acaba essa perseguição, mano. E tipo, esse bicho ele é o boss mais difícil do jogo. É mais difícil que até o boss final. E mano, não tem como, velho. Ele tipo, ele eu não sei o que dizer, tudo é bom dele, é tudo bom. Tipo, a chase dele é bom, o modelo dele é bom, a música dele é boa. Mano, é o boss perfeito, velho. Os cara cozinharam nesse boss, velho. Não tem como, velho. Também, olha isso, olha a boss fight dele aí, olha. Só olha isso daí, velho. É um negócio muito.
unsafe for your health and the climate. É, mano, esse bicho aí é... Esse bicho é pra poucos, tá? Pô, ô bichinho difícil, não passei dele até agora, tá ligado? Vamos lá continuar, vamos pro personagem principal desse jogo. Não, nem a gente é o personagem principal, é outra pessoa. Tipo, a gente é tipo figurante, tá ligado? Vamos lá pro personagem principal, né? Need to stock up. It's good to see you again. Never a dull moment down here. I saw you eyeing that one. Então, esse personagem que vocês estão vendo, ele é o Sebastian. Ele foi o responsável de praticamente destruir esse lugar inteiro. Porque, tipo, o Radar Black Site, ele era tipo um laboratório que uma empresa chamada Urban Shade estava estudando. E, tipo, essa empresa, ela só foi aí depois de descobrir uma anomalia, que é uma parte do mar que não sofre de pressão, sabe? Que, tipo, se você for muito fundo do mar, você vai morrer esmagado, sabe? Mas tem uma parte no mar que ela não é assim, que é onde se passa o jogo. E, tipo, um lugar desse jeito seria perfeito pra fazer uma base secreta e fazer todo tipo de merda nele, né? E, tipo, o Sebastian foi uma das vítimas desse lugar. E, tipo, o que os caras queriam era fazer um humano, um super-humano praticamente, que ele conseguia respirar debaixo da água. E se você parar pra pensar, eles conseguiram, porque o Sebastian, ele consegue respirar debaixo da água. Mas, por consequência, o corpo dele foi totalmente desfigurado e ele virou um peixe gigante. É triste. E, tipo, depois disso, ele ficou revoltado e decidiu fazer um plano pra destruir esse lugar aí. Que, tipo, quando os caras irem fazer a manutenção da cela dele, ele vai atacar todo mundo, vai sair de lá, vai libertar todos os monstros que estão nesse lugar aí e vai matar todo mundo, acabou. E o plano dele realmente deu certo. E, tipo, o motivo da gente estar nesse lugar é só por causa dele mesmo. Porque a gente veio nessa missão de explorar a Radar Black Site pra conseguir pegar um item que é um cristal. Esse cristal os caras acharam depois deles construírem a Radar Black Site, se eu não me engano. E esse cristal, ele é tipo um pedaço do osso de Zeus. Isso mesmo que vocês ouviram. E, tipo, como é um pedaço de Zeus, ele dá energia infinita. Ele é literalmente uma espécie de gerador infinito de energia. E os caras precisavam muito disso. Aí, o que os caras estavam fazendo? Eles falaram assim: eu não vou me aventurar nesse lugar pra eu ter 99% de chances de eu morrer. Simplesmente. Aí, o que os caras fizeram? Eles pegaram um monte de prisioneiros e falaram assim: meu irmão, vocês vão ir lá pra baixo, vocês vão tentar pegar o cristal. Só que tem um porém. Eu não me importo com você é descartável, não volte. Então, tipo, se você voltasse ou não teria diferença. Simplesmente, ou você morria, ou você conseguia pegar o cristal por algum milagre. E, tipo, é por causa disso que a gente tá aí, é por causa do Sebastian também, né? E então, ele é um dos personagens mais importantes porque é com ele que a gente vai fazer um dos finais alternativos desse jogo. Então, vamos lá, né? Vamos pro próximo. Então, vamos ir para o final do jogo, que é simplesmente a parte mais assustadora de todas. É tipo, esse jogo, ele conseguiu fazer uma coisa absurda. Eles conseguiram fazer uma coisa absurda de difícil, cara. Porque, tipo, se você acha
a primeira parte do jogo difícil, imagine quando você chegar na final, irmão. É a coisa mais absurda do mundo, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Tá, meu irmão, como eu disse, esse é o Cristal. E, meu irmão, bem-vindo a The Ridge, o lugar que você mais vai sofrer, sentir agonia, sentir dor, sofrimento, medo, tudo isso junto em apenas um lugar. Sabe por quê? É porque lembra no início do vídeo que eu falei de umas das coisas mais assustadoras, que são os efeitos sonoros e o Pink, que simplesmente não te avisa quando tá chegando? Então, o meio dos monstros avisarem que eles estão chegando é quando a luz pisca, que aí sim você sabe quando eles estão chegando. Só que tem um problema. Como você tirou a base de energia desse lugar, não tem mais luz. Ou seja, não tem como saber se os bichos estão vindo além do som que ele faz. Meu irmão, simplesmente, além desse lugar ser o silêncio absoluto, ele também é um lugar mais assustador do jogo. Simplesmente. E, tipo, como esse lugar tá 99% escuro, existe um monstro que eu não falei até agora, que o nome dele é Squidle. E, tipo, ele é um monstro que se você mirar qualquer tipo de luz na cara dele, ele vai te atacar. Ou seja, o lugar que já tá escuro, você não pode usar lanterna, lampião e nem chegar perto desses monstros, que são os Squiddles. Ou seja, meu irmão, tipo, você tem que prestar muita atenção quando tem um Squidle, que é aquele bicho que apareceu agora na gravação. Você tem que prestar muita atenção quando tem um Squidle, senão você toma dano de graça. E esses bichos não dão pouco dano, eles dão muito dano. Então, tipo, é um negócio que dá dor de cabeça, tá? E esse não é o final de tudo. Porque, tipo, como é que eu posso explicar? Na lore desse jogo, tipo, no seu equipamento de mergulho, tem um explosivo. Simplesmente tem um explosivo. E, tipo, esse equipamento de mergulho também é tipo um... Como é que eu posso explicar? Ele tem um radar que os caras... Eles estão... A Urban Shade tá vigiando você nesse jogo a 100% do tempo. Ou seja, se você tentar escapar pelas fechaduras que tem nesse lugar, porque o lugar tá todo destruído, se você tentar escapar dele, os caras vão acionar o explosivo e você vai ser explodido. Simplesmente, só que tem um porém. Nesse lugar aí, tem os lugares que o radar ele para de funcionar. Ou seja, se você ficar muito tempo em tal lugar, você vai morrer explodido porque os caras acharam que você
tá tentando escapar do Radar Black Site. E tipo, é um negócio muito bizarro que fica cantando uma musiquinha alegre, sabe? É uma música alegre, abafada nesses lugares. E tipo, dá muito medo quando você tá dentro dele. Que tipo, tem salas desse lugar, da The Ridge, que é 90, que tipo, é 100% dela. É uma sala inteira que não tem conexão, sabe? Então, tipo, é um lugar muito absurdo, sabe? É um negócio muito assustador. E depois que você passa dela, você chega no boss final da sua aventura, que é o seu último desafio pra você conseguir sair da Radar Black Site, né? Vamos lá pra ele. Meu irmão, o final desse jogo é maravilhoso. Que tipo, mais uma vez a gente está enfrentando um Searchlight. Só que não é um Searchlight normal. Que tipo, quando você consertar os cabos, que são tipo os geradores desse lugar aí, vai acontecer uma coisa diferente. A cada negócio que você consertar, vai aparecer mais um Searchlight. Ou seja, eu acho que são uns 3 ou 4 Searchlight no mesmo lugar. No mesmo lugar. Simplesmente, velho. E também, mano, as músicas desse jogo, velho, eles são outro nível. Não parece Roblox, velho. Esse jogo é maravilhoso. Não tem como. Tipo, realmente passa uma expectativa, uma aura de boss final, sabe? Dessa música muito boa, velho. Não tem como. Essa, sem dúvidas, é a melhor parte do jogo. O boss final, sério. E, tipo, antigamente, antes dessa atualização, que eu só tô fazendo esse vídeo por causa dessa atualização, não tinha essa música. Tipo, já era uma música boa, e agora tem uma música melhor ainda, mano. Não tem como. Esse jogo é maravilhoso, velho. É um dos melhores jogos do Roblox. Tanto é por isso que é meu jogo preferido de terror. É meu jogo preferido de terror da vida, sabe? Eu já joguei vários jogos de terror. Já zerei The Mimic, sabe? Todos os livros. Eu também já joguei Outlast, Resident Evil. The Last of Us é um jogo de terror? Eu não sei. Mas tipo, esse é o meu jogo favorito de todos, tá ligado? Pressure é o meu jogo favorito de terror. Sério. Esse jogo é uma maravilha, mano. Não tenho o que dizer. E depois que você consegue ligar todos os geradores, você vai ir pra última parte da Radar Black Site, que são as docas. E quando você chegar lá, você vai ter zerado o jogo, né? Então vamos pra lá agora.
sudden movements. Hand it over. This way. Mr. Shade will see you now. Would you kindly? Huh? Sorry, sir. Good. Move along. You need to change your clothes and your ticket home. Crazy, huh? Didn't think that throwing several thousand expendables at this would actually work. Guess even if it is just some one in blocks off number, you're bound to get lucky if you throw enough bodies in there. I know, right? Who knows how they figured out how everything works down there? If I didn't know any better, I'd say it's like some kind of arcade game. Try again. Insert coin. Dead? Too bad. Pay to play again. And again until you figure out how everything works. Shut up, man. No way. Imagine if that were true. Her giving some criminal nobody a second chance. If that really did happen, I'll chew up. Stand by for confirmation. Confirmed. You're clear to proceed. Enter the vehicle now. Get comfortable. Yeah, one moment, please. Mr. Shade extends his personal gratitude to you. Prisoner's name. Hey, dude, they didn't even bother getting their name. Anyway, for your performance, your criminal record is being expunged. Funds have been deposited into your bank account under the guise of compensation for wrongful imprisonment. A news article will be fabricated, published, and shared to rehabilitate your reputation within your local community. Once again, Urban Shade would like to thank you for your cooperation. Buddy, you're officially in the clear. Oh, we're all so proud of you. We've arrived. Airport security should grant you entry without issue. And don't bother telling anyone what you saw. No one will believe you anyway. Meu irmão. Meu Deus.